Área de figuras planas, pessoal. Então, a primeira área, né, que a gente vai estudar aqui é chamado a área. Então, a área do quadrado. A gente vai estudar essa, a área do quadrado. Bom, então, para quem não lembra, o quadrado é uma figura que tem 4 lados, né, iguais, né, é um quadrilátero, certo? Onde todos os seus lados têm a mesma medida, né? Então, vou tentar desenhar um quadrado aqui nesse programinha aqui. Então, você tem aqui o quadrado. E aí, para você, como ele tem todos os lados iguais, eu vou chamar aqui de L. Então, esse L ele vai representar para mim o lado do quadrado. E aí, o quadrado, pessoal, ele tem todos os seus lados iguais e todos os seus ângulos internos medem 90 graus, né? Então, essa é uma característica do quadrado. E aí, para você calcular a área do quadrado, basta você pegar o lado e multiplicar com lado, ou seja, fazer lado vezes lado. Só que lado vezes lado é o mesmo que lado ao quadrado. Então, o que é a área, então? A área é a região limitada pelo contorno. Ou seja, tudo que tiver aqui dentro dessa figura aqui, ó, é chamado, então, de área. Então, tudo que está dentro da figura, que está dentro do contorno dela, é chamado, então, de área de figuras planas. Ok? Então, essa aqui é a área do quadrado. Então, essa é a formulazinha para a gente calcular a área de qualquer quadrado. Pode acontecer também dele pedir uma outra coisa chamada perímetro. Então, o que será o perímetro? O perímetro, pessoal, é a soma de todos os lados. Então, vamos escrever aqui, ó. É a soma de todos os lados de qualquer figura. Então, quando ele falar para você perímetro, basta você somar os lados da figura. E a palavra perímetro, ele é representado por 2P. Então, de vez de você escrever perímetro, basta você colocar 2P e a pessoa que entende um pouquinho de matemática vai ver que ele está estudando é o perímetro. Então, para essa figura aqui, ó, o perímetro dela, então, que eu chamei de 2P, então 2P representa o perímetro, é eu somar os lados aqui. Como o quadrado tem os 4 lados iguais, então vai ficar L mais L mais L mais L. E L mais L mais L mais L, isso aqui vai dar 4L. Então, essa aqui é um jeito de você calcular direto o perímetro de qualquer quadrado. Basta você pegar o lado e multiplicar por 4. Bom, então vamos no exemplo aqui agora envolvendo essa área aqui. Então, exemplos. Bom, no exemplo aqui, eu vou colocar o seguinte. Então, no número 1 aqui, calcule a área de um quadrado de lado 15 centímetros. Então, pessoal, como ele falou que o lado do quadrado tem 15 centímetros, não há nem a necessidade de você desenhar o quadrado. A gente sabe que a área dele é calculada através dessa forma. Então, eu vou colocar aqui que a área, então a área vai ser L ao quadrado. Então, a área é dado por lado ao quadrado. E aí, como é que eu calculo o lado, então? Melhor dizendo, como é que eu calculo a área? A área, então, vai ser o lado, que é 15, elevado ao quadrado. E o que é 15 ao quadrado? 15 ao quadrado é 15 vezes 15. E 15 vezes 15 dá 225 centímetros quadrados. Então, tá aqui, ó. Então, essa é a área de um quadrado onde o seu lado mede 15 centímetros. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Tá tranquilo até agora? Bom, então vamos lá. No segundo agora, eu vou colocar assim, ó, no segundo exemplo. Determine a área e o perímetro da figura a seguir. Então, eu quero saber a área e o perímetro dessa figura que eu vou desenhar aqui agora. Então, desenhando aqui. Então, vamos... Opa, saiu errado aqui a figura. Agora vai dar certo, tá aqui.
Bom, então suponha que essa figura aqui ela seja um quadrado. E aí eu vou colocar os lados dela aqui medindo, sei lá, 8, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui tudo medindo 8. Aí, a primeira coisa que ele quer saber é quanto que mede a área. Então, ó, o lado aqui é 8, no quadrado, então, todos os seus lados são iguais. Então, tudo mede 8. Então, aqui é 8 também. Aqui em cima é 8. E aqui do lado também é 8. E aí, pessoal, para você calcular a área dessa figura, o que você faz, então? Basta jogar na formulazinha. Então, a gente vai ter, ó, que a área vai ser lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, eu vou ter que a área vai ser igual a 8 ao quadrado. E 8 ao quadrado é 8 vezes 8, ou seja, a área vai ser 64 centímetros quadrados. Então, essa é a área. Bom, só que no exercício ele pediu duas coisas. Ele pediu o perímetro e pediu a área. A área eu já resolvi. Agora, para calcular o perímetro, que é representado por 2π, como é que eu faço então para calcular o perímetro? Basta eu pegar e somar os lados da figura. Como são 4 medidas iguais, ou eu somo 8 mais 8 mais 8 mais 8, ou eu simplesmente faço 4 vezes 8. E 4 vezes 8 dá 32. Então, quer dizer que o perímetro vai ser 32. Ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? Vocês querem tirar print da tela aí, para mim trocar a tela? Sim, peraí, professor. Tá, deixa eu só subir um pouquinho aqui que vai dar certo. Pronto. É o que tá aí, ó. Pronto, obrigada. Valeu. Bom, então, vamos mais um exemplo aqui de área de quadrado. E que pode acontecer de cair na lista também lá, né? Então, vamos lá. Um terceiro exemplo aqui sobre área de quadrado é o seguinte. Terceiro. Determine. Então, vamos lá. Determine. Opa, não escreveu. Agora vai. Determine a área de um quadrado de perímetro 20 centímetros. Bom, então o que acontece? Eu tenho aqui, ele quer saber a área de um quadrado onde o perímetro é 20. Aí o que eu sei de perímetro? Que perímetro é a soma de todos os lados, né? A gente viu agora há pouco ali no quadro anterior que o perímetro ele é dado por 4 vezes o lado, né? 4L, ou L mais L mais L mais L, 4 vezes. E aí, o que eu vou ter? Ó, que 4L, o L representando o lado da figura, isso vai ser igual ao perímetro, que é 20. Aí o 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 20 dividido por 4, eu vou obter, então, que o lado da figura, que é um quadrado, vale 5 centímetros. Então, está aqui. Então, o lado dele é 5 centímetros. Aí, para você calcular a área dele, o que você faz então? A área vai ser dada por L ao quadrado. E o que é o L para nós? O L representa o lado da figura. Então, a área vai dar 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é o mesmo que 5 vezes 5. E 5 vezes 5 dá 25. Aí, como é área, é duas dimensões, então é centímetros ao quadrado. Então, pode cair uma questão dessa aqui também lá na lista. Ele te fornece o perímetro e quer saber a área do quadrado, ok? Bom, a próxima área que a gente vai estudar é chamado área do retângulo. Bom, então o retângulo, ele também é um quadrilátero, né? Onde os seus lados paralelos têm a mesma medida. Então, ele é mais ou menos assim, ó. Então, tá aqui, ó. Então, esse é o retângulo
Ele tem todos os seus ângulos internos também, medindo 90 graus. Então, aqui é 90. E os lados paralelos são iguais. Então, ó, se eu chamar aqui de B, aqui também vai ser B. Se eu chamar aqui de H, aqui também vai ser H. Então, para você calcular a área de qualquer retângulo, basta você pegar a base e multiplicar pela altura, tá? Então, a área do retângulo é base vezes altura, né? BH. Você também, dependendo do livro que você estiver estudando, você pode calcular a área do retângulo como sendo o comprimento, que funciona como sendo a base, vezes a largura, que vai ser, no caso, a altura. Então, lembrando que a base e a altura, elas sempre vão formar um ângulo de 90 graus, tá? Então, você só multiplicar os dois aqui, você obtém a área, que é a região que está limitada aqui dentro da figura. Então, tudo que tiver aqui dentro é chamado de área. Então, vamos para um exemplo. Então, exemplos. No primeiro exemplo aqui, eu vou colocar o seguinte. Então, exemplos. Bom, no primeiro, determine a área de um retângulo de dimensões 15 centímetros e 20 centímetros. Então, o que acontece? Quando ele fala que um retângulo tem dimensões 15 e 20, então quer dizer o quê? Que um vai ser a base e o outro vai ser a altura. Ah, mas professor, como é que eu vou desenhar, se eu quisesse desenhar? Aí tem duas situações, né? Você pode desenhar o retângulo desse formato aqui. Eu vou colocar aqui um pouco maior esse. Deixa eu só arrumar essa figura aqui que ela não ficou boa, não. Calma aí. Então, voltando aqui. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Esse aqui. Vou aumentar um pouco aqui. Bom, então eu posso ter aqui 15 e aqui 20, né, que são as dimensões. Ou eu posso ter o contrário, né? Aqui embaixo é ser 20, né? Então aqui embaixo pode ser a medida maior, porque ele não falou para mim quem que é o comprimento e quem que é a altura. E aqui pode ser o 15 centímetros. Então, tem duas situações aí para essa figura aí. Porém, a área delas serão a mesma, tá? Como ele não te informou quem que é a base, quem que é a altura, ou quem que é o comprimento e quem que é a largura, você pode desenhar o retângulo dessas duas maneiras aí, ó. Tá? Então, fica aí a critério de vocês. Como ele quer saber a área, então não vai interferir na resposta. Por quê? Porque se eu multiplicar a base vezes a altura, ou se eu multiplicar a altura vezes a base, como a multiplicação é na propriedade comutativa, trocou a ordem, os resultados é o mesmo, né? Então não vai alterar. Então quer dizer o quê? Que a área de qualquer uma dessas duas figuras aí, ó, vai ser 15 vezes 20. E 15 vezes 20 é o mesmo que 300 centímetros quadrados. Então, essa é a área. Se você fizer 20 vezes 15, vai dar o mesmo resultado. Então, para calcular a área do retângulo, você pega a base, ou o comprimento, e multiplica pela largura ou altura. Tá? Lembrando que aqui dentro aqui são todos ângulos de 90 graus. Ok? Então, essa aí é a área do retângulo. Então, vou subir a tela aqui um pouquinho para você tirar um print aí. Acho que vai ter que tirar 2 prints aqui. Na hora que você falar que pode trocar a tela aí, eu já troco a tela. Pode trocar. E aqui embaixo tem essa outra parte aqui. Pode trocar então? Bom, então vamos lá. Um outro exemplo, então, de retângulo que pode acontecer, né, de cair, é esse aqui, ó, 2. Um retângulo, eu vou colocar aqui, ó,
um retângulo tem área igual a 80 centímetros quadrados. Bom, nesse programinha aqui, como eu não consigo escrever quadrado, aí eu vou colocar assim, ó, circunflexo 2. Então, toda vez que você estiver lendo alguma coisa de matemática e tiver assim, um circunflexo e um número em cima, quer dizer que está elevado a 2. Se fosse 3, elevado a 3. Sabendo que sua altura é 16 centímetros, qual o valor da base? Então, essa é a pergunta aí do exercício. Ele quer saber quanto que mede a base desse retângulo. Bom, então se a gente for pensar um pouco aqui, ó, o que que acontece? Eu tenho aqui um retângulo, aí ele falou para mim que a base, eu não sei, é o que eu quero saber, e a altura dele é 16. Então, a altura é 16 centímetros. E a outra informação que ele me deu, que essa região todinha que está aqui dentro, né, que é chamado a área é de 80 centímetros quadrados. Então, essas são as informações que eu tenho. Então, para me calcular a área do retângulo, eu jogo na fórmula dele. Então, a área vai ser igual a base vezes a altura. Só que a área eu tenho, que é 80. A base eu não tenho, que é x, vezes a altura, que é 16. E aí o que que eu faço? Ó, o 16 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x vai ficar igual a 80 dividido por 16. E 80 dividido por 16, pessoal, dá 5 centímetros. Então, quer dizer que a base, ela mede 5 centímetros. Ok? Então, esse aí é um segundo exemplo que pode acontecer de cair lá nas listas ou qualquer prova aí. Bom, vamos para mais um exemplo aqui. Terceiro. Nesse exemplo aqui, agora eu vou trabalhar um conteúdo que a gente mexeu lá para trás lá. A diagonal de um retângulo é 10 centímetros. Sabendo que a altura, vou pôr assim, sabendo que a base é 8 centímetros, determine a medida da altura e a medida da área. Então, aqui ele está pedindo duas coisas nesse exercício. Ele quer saber a altura e ele quer saber a área. Então, vamos lá. Vou desenhar aqui o retângulo. Então, está aqui o retângulo. Para quem não lembra o que é a diagonal é um segmento que sai de um vértice e liga-se ao oposto a ele. Então, é esse aqui. E essa medida aqui, ele falou para mim que é 10. Então, a medida aqui é 10 centímetros. Eu sei que esse ângulo aqui é de 90. A base é 8. Então, a base é 8 centímetros. E eu preciso encontrar a medida da altura. Vou chamar de x. Então, o que que acontece? Essa figura que eu vou destacar aqui, ó, ela é chamada triângulo retângulo. E toda vez que eu tenho um triângulo retângulo e eu tenho informação de duas medidas dos lados, eu quero saber a terceira, aí eu posso usar um negócio chamado teorema. Então, eu posso usar aqui o teorema de Pitágoras. Então, o que que fala o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado, quem que é a hipotenusa? É o que está oposto ao ângulo de 90, que é 10. Então, 10 ao quadrado vai ser igual a soma do quadrado dos catetos, que é x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100, igual a x ao quadrado, mais 8 ao quadrado, que é 64.
Aí o 64 está positivo, eu passo ele para cá negativo. Então fica 100 menos 64. Só que 100 menos 64 vai dar 36. Então eu vou ter aqui que x ao quadrado é igual a 36. Porém, eu não quero encontrar x ao quadrado, eu quero encontrar x. Então, para encontrar o valor de x aqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. Aí, quando eu extraio a raiz quadrada, esse 2 aqui, ó, ele vai desaparecer. Então, vai ficar raiz quadrada de 36. E raiz quadrada de 36 é 6. Então, tá aqui. Então, essa é a medida da altura. Bom, então, para calcular a área agora, ficou fácil. Basta eu pegar a base vezes a altura. Então, a área vai ser, a base é 8, e a altura a gente acabou de encontrar que é o valor de x, que é 6. Só que 8 vezes 6 dá 48. Então, fica 48 centímetros quadrados. Então, esse é o valor da área. Ele não pediu aqui, mas se ele tivesse pedido perímetro, né? Eu esqueci de colocar aqui, vamos só relembrar. Então, se ele tivesse pedido perímetro, como é que eu calculo o perímetro? Ele é a soma de todos os lados. Então, se aqui é 8, aqui em cima também é 8. Se aqui eu acabei de encontrar que é 6, aqui também é 6. Então, fica 8 mais 8, que é 16. 6 mais 6, que é 12. E 16 mais 12, eu vou encontrar então que o perímetro vai ser 28 centímetros. Então, esse é o valor do perímetro. Ele não pediu não, mas só para a gente estar relembrando. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Não. Então, tá bom. Pode tirar print da tela aí. Tá, peraí. Ok. Pronto, eu tirei. Beleza. Bom, agora a gente ir para a última parte agora, que é a outra área, que é chamada então a área. Então, vamos lá. Então é chamado a área do paralelogramo. Então essa aqui é a área do paralelogramo. Então, para me calcular a área de um paralelogramo, né? Então primeiro vamos relembrar aqui que é um paralelogramo. O paralelogramo, pessoal, essa é um quadrilátero onde ele tem dois pares de lados paralelos. Então, a gente fala que esse lado aqui é paralelo a esse e que esse lado aqui é paralelo a esse. E aí, para você calcular a área dele, o que você faz? Basta você aplicar a mesma fórmula do retângulo. Então, a área do paralelogramo vai ser base vezes altura. Lembrando que a base e a altura sempre vão formar um ângulo de 90 graus. Então, essa aqui é a área do paralelogramo, é a mesma do retângulo. Então, um exemplo aqui. Então, exemplos. Vou colocar aqui número 1. Calcule a área de um paralelogramo de base 2,5 centímetros e altura igual a 1,2 centímetros. Então, tá aqui. Bom, então se ele me deu a base e a altura, basta eu aplicar na fórmula. Então, a gente vai ter aqui, ó, a área, então, vai ser... Então, a área vai ser base vezes altura. Então, a área vai ser igual à base, que é 2,5, vezes a altura. Então, vezes a altura, que é 1,2. E aí, eu multiplicando aqui no rascunho, ó, 2,5 vezes 1,2. Então, fazendo essa multiplicação aqui, eu vou ter, ó, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5.
1 vezes 5 dá 5 e 1 vezes 2 dá 2. Aí eu vou somar esses resultados. Então vai ficar 0, 10, vai 1, 1 mais 2, 3. Como eu tenho duas casas após a vírgula, eu tenho uma aqui e outra aqui, então na verdade eu tenho duas casas, eu venho cá e conto, ó, 1, 2. Então na verdade isso aqui vai ficar igual a 3,00, pessoal, é o mesmo que 3. Então quer dizer que a área desse retângulo é 3, desse paralelogramo é 3 centímetros ao quadrado. Então esse aí é o valor da resposta. Um segundo exemplo, vamos colocar aqui, ó. O segundo exemplo é a área do paralelogramo é 120 metros quadrados. Sabendo que a altura, então sabendo que a altura é igual ao triplo da base, calcule a medida, então calcule a medida da base e da altura. Então pode acontecer isso aqui também. Bom, então pessoal, ó, como ele falou aqui, ó, então como ele falou que a base, a altura é o triplo da base, né? Então eu vou chamar aqui a altura, eu vou chamar de e a base. Então a base eu vou chamar de x, porque eu não conheço. E a altura ele falou que é 3 vezes esse valor, então vai ser 3x. Então o que acontece? Ó, a área ela é igual a base vezes a altura. Então vai ficar 120, que é o valor da área, que ele já me deu, é igual a base, que é 3x, vezes a altura, que é x. Então 3x vezes x vai dar 3x ao quadrado. Então 3x ao quadrado. Aí o 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então eu vou ter aqui o seguinte, ó, que x ao quadrado vai ficar igual a 120 dividido por 3, que vai dar 40. Só que eu não quero x ao quadrado, eu quero x. Então, para assumir que aquele 2 ali, ó, do expoente, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada. Então, tirando a raiz quadrada aqui, ó, x vai ficar igual a raiz quadrada de 40. Raiz quadrada de 40, ela não é exata. Ou você vai lá na calculadora e faz, né, raiz quadrada de 40, que vai dar 6 uns quebradinhos, ou você volta lá na matéria do início do ano, quando eu pegava a raiz e fatorava ela, ó, por 2. Dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, como é que eu vou fatorar esse cara aqui, ó? Como eu estou tirando a raiz quadrada, eu vou agrupar os elementos repetidos de 2 em 2. Então, quer dizer que esses 2 aqui, ó, ele vai virar 1, 2 fora da raiz. E aqueles que eu não consegui agrupar, eles vão ficar dentro da raiz, só que multiplicados um pelo outro. Então, quer dizer aqui, ó, que o x vai ficar igual a esse 2 aqui, que vai ficar fora da raiz. E dentro da raiz vai ficar o 2 vezes 5, que é 10. Então, esse é o valor do x. Aí ele quer saber quanto que é a altura e quanto que é a base. Olha, a altura é 3 vezes esse valor. Então, 3 vezes 2 raiz de 10. E 3 vezes 2 dá 6 raiz de 10 centímetros. Então, esse é o valor da altura. E a base, ela é o próprio valor de x. Então, a base é 2 raiz de 10 centímetros. Ok? Então, esse aí é sobre a área do paralelogramo. Alguma dúvida aí, pessoal?
Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Tirou o print aí para nós trocar a tela? Espera. Tá. Agora sim. Pode tirar agora? Pode. Bom, então, pessoal, por hoje é só, né? Então, com isso que a gente passou hoje aqui, já é possível você responder lá a lista. E na próxima quinta-feira, então, eu vou estar resolvendo a lista com vocês, né? Essa primeira lista. E aí já vem a segunda, que eu vou gravar uma aulinha, postar lá um link lá para você estar tendo noção também para responder a segunda lista, tá bom? Ok?